A paz do Senhor, amados. Vamos dar início aqui ao nosso seminário de honra, aqui, nossa conferência. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Pessoal aí de trás, vou pedir para agora dar um tempo aí na cantina, dar uma segurada aí agora. Vamos vir todo para cá. Vamos nos colocar de pé? Amém? Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Toda vez que estamos reunidos aqui, em um só propósito, uma só direção, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos capacita, o Senhor nos instrui. E essa igreja tem feito trabalhos para edificar a sua vida, amém? Todo trabalho que é feito é para o crescimento espiritual, a salvação de vidas. Então, esse trabalho vai ser feito para a edificação da igreja, nossa edificação, assim como a escola bíblica é feita, os cultos. Então, crescimento espiritual. Eu sei que você vai sair daqui, você vai ouvir coisas que talvez você nunca ouviu sobre o tema que nós vamos estar trabalhando hoje aqui, que é honra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, queremos Te louvar, engrandecer o Teu santo nome na beleza da Tua santidade, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Seja, Senhor, honrado, Senhor, no nosso meio hoje, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz, para ouvir o ensinamento bíblico que vem dos céus, o ensinamento, Senhor, revelado, um ensinamento, Senhor, profundo das Tuas sagradas Escrituras. Fala conosco, nos instrui através do Teu servo, pastor Jonatas, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo, que Ele seja a boca de Deus aqui, Senhor, nesta noite, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar 2 cânticos e logo após a gente começa aqui. Te louvamos, Senhor, te engrandecemos, Rei da Glória, Tu és poderoso, Deus. Estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, para Te engrandecer, para Te dar, Senhor, aquilo que Tu és digno de receber, Senhor. E Tu és digno de receber toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor. Toda exaltação, todo louvor, todo domínio está em Tuas mãos, Senhor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória e o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso és, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
minha alma anseia, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Queremos tua presença em nossa alma anseia por ti, minha 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 alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma, poderoso, digno de louvor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, assim como a corça anseia pelas águas, minha alma anseia por ti, Jesus. Assim como a corça anseia pelas águas, minha alma, minha alma, minha alma anseia por ti. Precisamos de ti, Senhor. Somos terra seca, que ansiamos, ansiamos, ansiamos pela tua chuva, pelo teu rio de águas vivas que vivifica a nossa alma. Tu és o rio, tu és o rio, tu és o rio, tu és o rio, tu és o rio de águas vivas. Lindo, lindo, lindo é. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Tu és lindo, 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 lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono,
que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? Só quero ver o Senhor. Só quero ver o Senhor. Só quero ver o Senhor. Só quero. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero. Só quero. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, verso 8 ou 9: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver o Senhor? Aleluia. Então limpa o seu coração, se santifica, limpa a sua vida, procure andar em santidade, procure aprender da palavra do Senhor. Essa é a forma de nós conseguirmos ver ao Senhor, através de corações limpos, mãos puras. É o que Jesus nos ensinou. Amém? Você pode se sentar. E ser limpo de coração, limpo de mãos, passa pela palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Jesus disse: vós já estáis limpos pelo poder da palavra. Ou seja, a palavra, ela tem o poder de limpar, de purificar. Por isso nós estamos recebendo hoje o pastor João, vem para cá. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Vamos sair daqui aprendendo um pouco mais. Todos nós temos sempre algo a aprender da parte do Senhor. Nós estamos hoje aqui com o nosso amado pastor, que vai estar nos ensinando um pouco mais sobre honra. Vão ser dois períodos, né? Vai ter um período agora, acho que até às 6, não é isso? Aí depois vai ter um intervalo, você pode ir ali na cantina, tem coxinha, os negócios gostosos ali, empada, vai ter empada de camarão ali, cuscuz, você pode ir ali no intervalo, e logo após a gente volta com mais um tempo aí, amanhã à noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, que está o teu servo, que já é teu ungido, nós pedimos uma graça especial nessa noite sobre a vida do teu servo e sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio, nas nossas mentes, nos nossos corações, quebrando, Senhor, toda corrente, Senhor, do inimigo,
toda hoste espiritual da maldade, todo paradigma, todo Senhor, toda fortaleza na mente caia por terra, para que possamos aprender da Tua palavra, a palavra revelada que vai ser ministrada hoje aqui a nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. Meus irmãos, que alegria poder estar convosco, retornar a esta casa e desta feita ter o privilégio de estar com os irmãos um fim de semana inteiro, né? A gente poder gozar mais da presença um do outro, né? De podermos estar junto, crescendo no entendimento da palavra. Que doce privilégio da parte de Deus que a gente tem de poder viver esse momento juntos. E eu creio em Deus que serão momentos que vão marcar a nossa vida. Eu quero sair daqui marcado, quero sair daqui cheio, quero sair daqui renovado, avivado para a glória de Deus Pai. Eu quero que tudo aquilo que eu estudei possa ser confirmado hoje aqui em sinais, em milagres, em entendimento, para que nós possamos sair daqui edificados para a glória de Deus Pai. Quero externar minha gratidão ao bispo desta casa, bispo Wilson, que tão prontamente se organizou para que pudéssemos estar aqui juntos. Apresentei para ele o projeto e ele tão carinhosamente recepcionou este projeto para o bem desta igreja. Não é à toa que esta igreja é referência aqui neste lugar, exatamente por isso, por ter uma liderança que investe em educação cristã, em conhecimento da palavra, e isso faz com que a igreja prospere, com que a igreja cresça. Então, eu louvo a Deus pela vida da vossa liderança, que Deus abençoe a vida do bispo Wilson, da pastora Sandra, Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão trabalhando aqui nesta obra. Também louvar a Deus pela vida do pastor Abel, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, tá? E que Deus possa continuar recompensando a vida de toda esta liderança. Meus irmãos, eu preparei um material de apoio. Na verdade, ele é um material de referência daquilo que a gente vai falar nessas 3 palestras. Esse material eu trouxe para vocês, ele está disponível ali. Se tiver algum obreiro que possa me ajudar, eu gostaria que vocês tivessem esse material. Eu fiz esse material e ele vai ficar no custo aí um investimento de R$10 para cada um dos irmãos. É um material para você poder acompanhar a palestra. Meu propósito era trazer isso de forma gratuita, mas realmente eu não consegui por causa do custo que eu tive para poder fazer esse material. Mas ele vai ficar pelo valor de R$10, os irmãos vão poder adquirir. Como que vai ser? Quem quiser pode fazer o pagamento desse material agora no dinheiro, não faz agora. Você vai levantar a mão, vai receber a apostila, depois que acabar aqui, você vai lá na frente, na mesa e vai pagar para a irmã, ok? E quem quiser também pode fazer no Pix, na maquininha de cartão. Só que se você for passar na maquininha de cartão, você vai ter que fazer o pagamento de R$11, que entra lá uns juruzinhos da maquininha de cartão da igreja, ok? Então você pode adquirir. Ah, pastor, eu vim hoje sem dinheiro nenhum, mas gostaria de ter a apostila. Posso pegar e pagar amanhã? Pode. Pastor, eu só vou receber, meu salário só vai sair daqui a 5, 10 dias. Posso pagar depois para a igreja? Pode. Você vai pegar o material e vai pagar depois para a igreja. Então, quem aqui é só você, entende? Eu estou lidando com crente, né? Então, lidar com crente facilita as coisas, porque crente não vai pegar a apostila e sair correndo e não vai pagar, né? Então, eu sei que você vai pegar a apostila, vai receber o material, vai chegar lá e vai fazer do jeito que a gente está falando. Vai ter uma irmã lá, se você não tiver com dinheiro hoje, for pagar depois, você vai dar o nome lá, ela vai anotar tudo direitinho, não precisa te cobrar, porque você é crente, lavado e remido no sangue de Jesus, amém? Você já sabe dos seus compromissos, então não estou falando com nenhuma criança aqui, você vai vir, vai lá e vai fazer o pagamento depois, ok? Então, quem gostaria de pegar essa apostila para já poder ir acompanhando a partir de agora? Um obreiro pode me ajudar, por favor, e entregar a apostila para esses irmãos que estão de mãos levantadas?
Então, eu tenho uma quantidade limitada, não vou fazer mais apostila do que as que já estão ali. Então, se você, de repente, tem alguma pessoa da sua família que você gostaria de também levar, você pode pegar a apostila e levar para outra pessoa que você sabe que vai estar aqui amanhã, que às vezes trabalha hoje, ou então vai estar na palestra das 7 horas, né? Vai ter gente que vai chegar para a palestra só das 7 horas. Então, se você quiser, já adquire aí essa apostila, tá bom? Pode, irmã, presta atenção, se a senhora quiser, pode deixar que os irmãos vão te procurar depois lá, para a senhora poder também não ficar anotando o nome de todo mundo agora, entendeu? Que aí, de repente, vai te dar um trabalho que vai ser um pouco, tipo assim, no meio da reunião vai ser um pouco difícil, mas tu pode deixar que lá no final depois os irmãos vão te procurar, eles estão orientados. Quem pegou a apostila vai passar lá e vai falar qual é o seu caso. Não, o meu caso é o Pix, qual é a chave? Vai aparecer aqui no telão. Ah, o meu caso é cartão. Aí você passa a maquininha lá, tá bom? Sem problemas algum, tá? Vou esperar você pegar. Eu vou botar. Tá no slide. No meu slide ali que vai apresentar, já tem o Pix. Tem que apagar essa daqui também? É só lá, né? É porque tá de dia, né? Aí fica assim bem clarinho, né? Mas vai dar para a gente poder ir. Vou esperar vocês aí. Todo mundo já pegou? Eu gostaria que todo mundo tivesse. Se você puder ter essa apostila, vai ser bom para você poder acompanhar aí a nossa aula. Bom, com a apostila em mãos, nós vamos falar hoje sobre o princípio da honra. Nós vamos falar sobre a recompensa que a honra traz. Mas para a gente poder tratar sobre a recompensa da honra, a gente precisa primeiro entender o que é o princípio da honra. Aí, legal, tá bom, melhorou, né? Então vamos lá. A gente precisa primeiro entender o que é o princípio da honra. Então a palestra de hoje é sobre a recompensa da honra. Próximo slide, passa para a gente. Aí está aí, ó, Igreja Metodista da Aliança, em Senador Camará, Bispo Wilson e pastora Sandra Teixeira, a quem nós somos gratos aí pelo carinho de nos receber. E aí tá os meus dados, pastor Jonatas, né, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, contato, e-mail e tal, depois vai ficar disponível para os irmãos, já tem também na apostila aí meus contatos, para exatamente você, tendo alguma dúvida, alguma coisa que você de repente não conseguiu esclarecer nesta reunião, ou nestas 3 reuniões, você pode mandar no meu e-mail, pode me chamar no meu Instagram. Inclusive eu gostaria de pedir vocês para me darem aquela moral lá no Instagram, me seguir, me marcar nas fotos, né, para a gente poder movimentar lá aquele ambiente virtual. Então vamos lá. Próximo slide. Honra. O que é honra? Então, na sua apostila vai ter aí uma definição de honra, já logo na página 3, você vai ver que eu uso as palavras do pastor Luciano Subirá para dar o significado de honra. Ele vai dizer que honra significa distinguir, fazer diferença. Mais adiante, vocês vão ver aí, ficou bem pequeno, então não vai dar para os irmãos lerem ali no telão, mas está aí na sua apostila, vocês vão ver que o John Bevere, que é um livro importantíssimo, ele fala sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse ciclo de palestra. Ele vai falar que a honra, ela tem a sua origem na palavra grega time, e ele fez um estudo profundo, e ele chegou à conclusão de que a definição simplista de time, que é essa expressão honra em grego, significa valorização. Então, todas as vezes que uma pessoa da língua grega usa essa expressão honra, time, ele usa essa expressão voltado para algo de valor, algo valioso, como ouro. Por isso a ideia de honra é tratar a outrem como ouro, como algo valioso. Por exemplo, se você tem algo na sua casa que tem valor, que é valioso, que te custou caro, você não bota em qualquer local da casa. Você tem um local para guardar aquilo que é valioso.
Por exemplo, se você tem filho como eu tenho filho, tem um filhozinho lá que vai fazer 3 anos de idade mês que vem. Meu filho, quando ele chega perto da TV, que a nossa TV não está mais na parede, a gente colocou ela em cima do rack, então qualquer toquezinho pode desequilibrá-la. Então, se você tem filho como eu tenho filho, e chega perto de uma televisão que custa aproximadamente 3, 4 mil reais, você já fica meio tenso, né? Não é assim que você fica? Por quê? Porque é algo de valor. Então, aquilo que tem valor para você, você dá um tratamento diferenciado, distinto. Por isso que o pastor Luciano Subirá, ele vai falar que é tratar com distinção. Então, você não trata uma autoridade da mesma maneira que você trata qualquer pessoa comum. Você tem uma honra para cada uma das pessoas. Há uma distinção, você distingue quem é quem para poder você dar a sua honra. Então, honra é, em simples palavras, valorização. Honrar é valorizar. Você precisa guardar isso. E esse é o ponto, valorizar. Agora, valorizar o quê? O que é que a gente valoriza? A honra é dada a quem? Então, a gente precisa olhar para esse ponto. Honra dada a quem? A honra ela é dada para uma autoridade. Autoridade. A honra é dada a uma autoridade. E aqui tem um problema muito sério na perspectiva que as pessoas têm a respeito de autoridade, porque elas acham que autoridade tem a ver com só posição superior, e ela não consegue entender a autoridade nos seus semelhantes, não enxerga a autoridade nos seus semelhantes. E aqui eu preciso lembrar a vocês, está na sua apostila também, preciso lembrar a vocês um conceito teológico sobre a imagem de Deus no homem. Um conceito teológico sobre imagem de Deus no homem. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o texto vai dizer para nós o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então veja, quando Deus criou você, Ele colocou em você a imagem dEle. Percebe isso aqui? Então veja, quando Deus nos criou, Ele nos colocou, nos dotou, nos agraciou, nos honrou com a sua imagem. Então, quando eu lido com qualquer pessoa ou me relaciono com qualquer outro ser humano, eu estou lidando, estou me relacionando com a imagem de Deus. Entende isso aqui? Então, isso é importante a gente pensar. Por quê? Porque isso vai começar a virar na nossa cabeça aquilo que a gente entende por honra aos nossos semelhantes. Aí a gente vai começar a entender que a honra é tratada como um princípio que rege todas as relações, quer seja na vertical, quer seja na horizontal. Então, quer seja a minha maneira de lidar com o meu superior hierárquico, quer seja na maneira de eu lidar com os meus inferiores hierárquicos, quer seja na maneira de lidar com os meus iguais, a honra precisa ser o parâmetro que eu utilizo para relacionar-me com todos. Você precisa aprender a valorizar as pessoas, porque elas carregam a imagem de Deus. Você pode repetir isso? Eu carrego a imagem de Deus. Por isso, preciso ser uma pessoa de honra. Então, a honra não tem a ver com a outra pessoa. A honra tem a ver com
com quem é de honra. Então, a honra tem a ver com o fato de você ser uma pessoa de honra. Então, a honra não depende do que o outro faça para mim, porque a honra é aquilo que eu sou, um homem de honra, e Deus procura homens e mulheres de honra, porque os homens e mulheres de honra atraem o favor de Deus para as suas relações. Então é muito importante que a gente saiba disso, que a honra, ela é a valorização das relações que nós travamos na vida, que nós mantemos na vida. Então essas relações precisam ser valorizadas. Agora, se a gente fala do aspecto de autoridade, a questão da honra já está embutida na ideia de autoridade por causa da ideia da imago Dei, da imagem de Deus, que em latim a gente chama de imago Dei, né? Que é a expressão que os teólogos usam, né? Essa expressão é uma expressão que denota para nós o quê? A ideia de que a imagem de Deus está no homem, porque a imagem de Deus está nele, ele deve ser honrado. Ok? Então vamos lá. Agora, se a gente tem que honrar as autoridades, quais autoridades nós temos que honrar? Temos que honrar todos, mas tem aquelas que são expressas. Autoridades políticas precisam ser honradas. A gente tem que honrar as nossas autoridades políticas. Honrar o presidente, honrar o governador, honrar deputados, honrar senadores, honrar vereadores, honrar policiais, honrar guarda municipal, todos aqueles que exercem autoridade, juízes, por exemplo, eu sou advogado, então na minha relação com juízes, desembargadores, com serventuários da justiça, eu trato eles com honra. A honra precisa ser a maneira como eu vou lidar com qualquer um deles. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês a respeito da honra que é muito importante que fique claro. Toda honra verdadeira começa no coração. Anotem isso. Toda honra verdadeira começa no coração. Isso está claro para nós na Bíblia Sagrada. Porque você vai ver que Jesus, em alguns locais que ele ia, o texto bíblico vai dizer que os fariseus arrazoavam entre si, pensavam consigo, e Jesus identificava os pensamentos deles, e por causa do pensamento deles, Jesus deixava de realizar ou de trazer recompensas para aqueles locais onde estavam as pessoas que tinham pensamentos de desonra. Então veja, toda honra verdadeira inicia, tem origem, começa no coração. Então, se você vai relacionar-se com qualquer um que seja com desonra no coração, você vai atrair a recompensa da desonra, porque a desonra atrai uma recompensa, e a recompensa da desonra é ruína, é destruição, é paralisia, é fechar portas. As portas se fecham para aqueles que andam em desonra, e isso é muito sério. Por que é muito sério? Porque vocês lembram de Esaú. Esaú era o filho mais velho daquela família. Nós tínhamos 2 filhos, que eram Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos. O texto vai dizer para nós que Esaú desonrou a casa de seu pai. E porque ele desonrou a casa de seu pai, quando ele teve relações com aquelas mulheres daquela região, as hititas, e por conta daquelas relações trouxe grande problema para seus pais, quando ele desonrou seus pais, ele atraiu uma sucessão de maldições.
e aí ele vendeu a primogenitura, e aí ele perdeu a primogenitura, e mesmo que com lágrimas não conseguiu mais obtê-la de volta, porque ele estabeleceu um ambiente de desonra. Então aquele ambiente de desonra fez com que ele vivesse a destruição de sua própria vida, de seu futuro, de suas futuras gerações. Então todas as vezes que a gente deixa de honrar, de agir por honra, a gente atrai maldição. Então, muitas coisas estão travadas nas nossas vidas porque a gente vive um ambiente de desonra. Muitas coisas estão fechadas, portas estão fechadas, caminhos estão travados porque a gente está agindo por desonra. E Deus não trabalha em ambientes de desonra. Deus só trabalha por honra, porque Ele é o Deus de toda honra, de toda glória e de todo louvor. O seu trono está estabelecido em honra. Qualquer um que quer chegar próximo de Deus precisa chegar diante dele em honra. Então veja, a gente precisa entender que há uma necessidade de termos um cuidado redobrado quando nos aproximamos de Deus, porque até o que pensamos é avaliado diante dele. Então, por exemplo, vamos adorar ao Senhor, vamos buscar a sua presença. Sim, a gente vem até Ele para buscar a sua presença, mas a intenção do coração, ela é sondada pelo Senhor. Não é em vão que o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que ele está dizendo? Senhor, se tiver desonra em mim, que o Senhor possa me tirar da desonra e me conduzir pela honra, e que hoje o Senhor possa fazer isso em nossos corações, que as nossas relações, que as nossas reflexões, que os nossos pensamentos, que toda a intenção do nosso coração hoje aqui esteja tomada de honra, de glória, de majestade, para que esse ambiente seja propício para que seja derramada uma recompensa sobre a vida de cada um de nós. Então há uma recompensa da honra, mas se você a praticá-la, se você colocar ela como algo que você quer seguir, como algo a ser seguido. Agora, deixa eu explicar uma coisa mais conceitual para vocês. Quando a gente estuda no direito, e aí eu estou falando lá do direito mesmo, matéria do direito, a gente vai estudar a norma jurídica. Na teoria da norma jurídica, a gente tem princípios e regras. E me parece que também na igreja a gente está começando a usar mais essas expressões. Não sei se vocês têm percebido isso, tem sido algo mais constante. A gente tem usado muito essa expressão. Não, porque você tem que seguir o princípio do dízimo, o princípio de não sei o quê, o princípio, né? A gente usa bastante essas expressões. Só que eu tenho uma dificuldade de entender, às vezes, a distinção que algumas pessoas estão fazendo. Então, eu gostaria de deixar aqui um parâmetro para ajudar você a fazer distinção entre regras e princípios, para você poder saber. O que é uma regra? Regra é uma ordem, um mandamento para que seja praticado algo, é para algo prático, para que um valor, um princípio seja estabelecido. Então, regra é para que haja uma ordem prática para se alcançar um princípio. O que é o princípio? O princípio ele é um valor a ser alcançado. Princípio é um valor a ser alcançado. O princípio, ele é um mandamento de otimização de um valor que a gente tem que guardar em todas as relações para que a prática ganhe sustentação. Então, vamos lá. Vou traduzir isso aqui para você. O que é uma regra? Por exemplo, a regra diz, a regra é clara: vinde, louvemos ao Senhor. Isso é a regra. O convite é: vinde, louvemos ao Senhor. Louvar ao Senhor é uma regra para todos aqueles que vivem no Evangelho. Quem vive diante de Deus e até o mundo, porque a Bíblia fala assim: todos louvem ao Senhor, todas as nações louvem ao Senhor. Então a regra é: louve ao Senhor.
Qual é o princípio que essa regra está querendo preservar? É o princípio de que o Senhor é soberano, e porque Ele é soberano, a Ele seja dado o louvor, entendeu? Então, qual é o valor aqui que está sendo resguardado? A soberania de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Isso é um valor que está embutido em Deus. Então, a gente dar a Ele como regra louvor, adoração. Aqui também é a mesma coisa, porque a gente está tratando sobre o princípio da honra. Então, se eu estou falando de um princípio, eu estou falando de um valor que deve ser otimizado, que deve ser amplificado, para que a gente possa praticar a nossa prática, as regras de conduta. A prática precisa estar totalmente carregada mesmo, no sentido de cheia. Ela tem que estar cheia desse princípio. Qual princípio? Honra. Então, se você tiver esse princípio dentro de todas as outras suas formas de conduta, você vai viver a recompensa que esta honra produz. Toda honra traz uma recompensa. Toda honra traz uma recompensa. Agora, vamos um pouco para o texto bíblico, para a gente poder enxergar no texto que a gente usa aí, está até aí na sua apostila, é Malaquias, capítulo 1. Aí, se o telão tiver facilidade de botar para a gente, Malaquias, capítulo 1, o versículo 1 a 14. Malaquias 1. Só para a gente poder ir vendo, para mim, o profeta Malaquias, obrigado, tá? Obrigado. O profeta Malaquias é o profeta que trata sobre a honra. O profeta Malaquias é o profeta que trata sobre a honra. Tem gente que só lê Malaquias pensando no quê? Fala para mim. Dízimos e ofertas. Então, geralmente, quando a gente lembra do Malaquias, a gente lembra do dízimo e da oferta. Só que eu disse para vocês que a regra, dízimo, está para sustentar um princípio. Qual é o princípio? Honra. Entendeu a ideia? Então veja, por que Malaquias fala de dízimos e oferta? Porque o livro dele é um livro sobre honra. Ele está falando sobre honra. E isso está claro logo no capítulo 1. Olha só, o capítulo 1 de Malaquias, ele vai começar dizendo: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei. Olha o que Deus vai dizer. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Veja, se Deus está dizendo, eu sempre vos amei, imagine você chegar para uma pessoa, eu não sei se você já teve essa experiência, chegar para alguém e falar assim, poxa, eu te amo. Aí a pessoa chega para você e fala assim, tu me ama? Como é que você me ama? Você me ama em quê? Está entendendo? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Deus está dizendo, eu sempre amei vocês. E vocês perguntam, no que o Senhor me amou? O Senhor me ama no quê? É como dizer assim, o Senhor está dizendo que me ama de boca para fora, porque eu passei aquilo, o Senhor não me ajudou, eu fiz aquilo, o Senhor não estava comigo. É mais ou menos essa a ideia. Quando eles estão dizendo aqui, no que o Senhor me amou, eles estão dizendo, é mentira o que o Senhor está dizendo. Veja a desonra do que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui nessa fala de Deus com o seu povo. Mas vocês dizem, no que tu tens amado a gente? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Aí o versículo 3 vai dizer para nós, e odiei Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei sua herança aos chacais do deserto. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, vocês estavam no ventre ainda, galera, e eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês no ventre, eu vos amei. Do outro, porque ele desonrou, eu trouxe sobre ele maldição, mas sobre vocês eu declarei o meu amor. Eu trouxe vocês para uma terra boa, espaçosa e que mana leite e mel. Eu guardei vocês, mas eu mandei ele lá para uma desolação. É o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu amei vocês. Aí olha o versículo a seguir, vai dizer para a gente,
ainda que Edom diga, aí ele vai começar a falar sobre aquilo que Edom diz: eu vou me levantar, eu vou edificar lugares, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Ou seja, Deus está dizendo: a prova de que eu amo vocês é que eu estou contra o outro lá, e vocês não estão percebendo que o meu favor está sobre vós. Porque a gente é assim, irmão, a gente vive comparando a nossa vida com o outro, né? A gente vive pensando assim: poxa, mas por que não fez isso comigo? Por que acontece só com o outro? Deus está dizendo para a gente assim: não, vocês estão se comparando, mas vocês estão errados, porque na fonte mesmo, eu amei vocês, eu estou guardando vocês. Aí o texto vai dizer para nós, versículo a seguir, e vossos olhos o verão e direis: o Senhor seja engrandecido, além dos termos de Israel. Versículo 6. Aí, aqui, olha o que o versículo 6, você consegue ler ali comigo? Dá para a gente ler juntos? Vamos lá, versículo 6, 1, 2, 3, o filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome. Olha o que Deus está dizendo, irmãos. Deus está falando sobre honra. Veja que isso é um princípio importante. Deus está falando: eu honrei vocês como? Eu dei a minha imagem a vocês. Primeira honra. Segundo, eu honrei vocês, tirei vocês do Egito, resgatei vocês da mão de Faraó. Eu honrei vocês, eu vos amei. Ele nos amou, e Ele nos amou com um amor precioso. Aí agora Ele está dizendo para a gente: se eu sou o pai de vocês, se fui eu que gerei vocês, e todo pai merece honra, onde está a minha honra? Eu duvido. Tem pai aqui? Levanta a mão os pais e mãe aqui. Pai e mãe. Aí, olha só. Eu duvido que vocês ficam felizes quando o filho de vocês faz algo que desonra vocês. Eu duvido que vocês ficam alegres quando ele faz alguma coisa que desobedece vocês. Eu duvido que vocês ficam felizes quando o filho de vocês pecam contra uma ordem que vocês deram. Eu duvido que vocês fiquem felizes quando o filho de vocês, a despeito de você ter avisado, de você ter dito, de você ter alertado, ele vai lá e faz algo que prejudica a ele mesmo, não tem nada a ver contigo. Às vezes ele está prejudicando a ele mesmo, mas eu duvido que você fica feliz, que você fala assim: bem feito que ele quebrou a cara, bem feito que ele se arrebentou. Não, porque nós somos pai. A honra da gente é ver o bem-estar dos nossos filhos. A honra e a alegria da gente é que o nosso filho obedeça, porque a gente não quer que ele seja submisso à nossa autoridade, só porque nós somos uma autoridade. Não, a gente quer que ele obedeça a gente, porque a gente já trilhou o caminho que ele vai trilhar, e a gente quer que ele sofra menos. Aí Deus está dizendo: olha, se vocês que são humanos querem honra dos filhos, e eu que sou pai, onde está a minha honra? Então veja, a honra é importante. A honra é algo que a gente precisa tratar com o devido valor, e Deus está dizendo para a gente isso na sua palavra o tempo inteiro. Olha o que está lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 7, está aí na sua apostila, logo na página 2, você vai ver que está escrito assim: dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então a gente precisa entender que a honra é algo que a gente precisa dar, entregar as relações. O que a gente faz precisa ser feito com honra. Deus está procurando pessoas que ajam por honra. É isso que a gente está hoje abordando aqui. A gente quer um povo que aprenda a viver por esse princípio, o princípio da honra. Agora, preste atenção, se a gente tem que honrar, então vamos lá. Primeiro nível de honra que eu quero tratar com vocês nessa tarde, está na página 5. Primeiro nível de honra. A gente não vai falar sobre todos os níveis de honra, porque não daria para a gente poder falar isso numa única conferência, mas a gente vai falar sobre alguns níveis de honra. Então, o primeiro nível de honra que a gente vai tratar é honrando relações familiares e sociais. Primeiro nível de honra é na família. É na família que tudo começa, meus irmãos. Na família tudo começa.
primeiro nível de honra que a gente precisa tratar é a honra entre marido e mulher, esposa e esposo. O primeiro nível da honra que a gente tem que ter é esse nível, o nível do esposo com a esposa. E a Bíblia orienta a gente a seguir honra nessa relação. Então a Bíblia orienta o quê? A vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Irmão, me parece que aqui em Malaquias tem um texto que o Malaquias ele vai dizer que Deus odeia o homem violento. Deus estava contra a violência, e essa violência que ele está falando aqui é violência doméstica. E se você pegar o mapa da violência 2017, 2018, e se você pegar o mapa da violência 2020, 2021, você vai ver como cresceu o número de violência doméstica na nossa nação. Ou seja, nós vivemos um tempo de crise na família. E essa crise na família é resultado de uma crise no princípio da honra no lar. A gente deixa isso passar. Você pode perceber, irmão, as propagandas, os filmes tratam de desonra o tempo todo. É o cara que trai a mulher e que no final se dá bem. É o mocinho que tem 3, 4 mulheres, que bate mulher, que faz e acontece. E você vai vendo essas relações de desonra sendo proliferada. E isso está destruindo as famílias. Por que hoje muitos casamentos, eu conheço alguns, não tantos assim, mas eu conheço alguns amigos que casaram e que os casamentos não duraram 5 anos. E por que não dura? Porque as pessoas não sabem mais honrar uns aos outros numa relação tão profunda como o casamento. O casamento é das relações que existem no ser humano a mais profunda que existe. Eu falo isso para minha esposa e ela vai ouvir isso aí pela internet. Eu falo isso para ela sabe disso. Eu digo para ela, amor, antes de amar meu filho, eu amo você. Antes de você amar ele, você ama a mim, porque a relação do casal, ela tem que ser a relação mais poderosa que existe, sabe por quê? Porque ela não tem vínculo de consanguinidade. O que isso significa? Significa que a minha esposa, eu assumi com ela uma relação que é totalmente, inteiramente de fé. De fé. A minha relação com ela é pura fé. É a minha palavra dada para ela, eu vou te honrar. E é a palavra dada dela para mim, eu vou te honrar. A gente falou isso e agora a gente está mantendo a palavra de fé. Por que as relações estão hoje se degenerando? Porque falta homens de honra. Homens que tratam suas esposas como Cristo honrou a igreja. Então, por que a gente está vendo famílias se degenerando? Porque está faltando honra no casamento. O marido trata mal a mulher depois que casou, engravidou, teve filho, muda o corpo e muda mesmo, não tem jeito, você não vai ter aquela mesma pessoa antes de quando era uma moça. Aí a mulher muda o corpo, aí o homem começa a destratar, começa a olhar outras na rua, começa a ter olhares para outras mulheres, começa a fazer comparações, começa a tratar a mulher como um objeto, não trata com dignidade, aí depois o casamento se desfaz, pergunta por quê? Por quê? Eu sempre fui um bom marido. Não, é porque você não olhou com um olhar de honra para essa relação. E a relação que o marido tem que ter com a esposa é muito importante para que os céus se abram, porque tem orações. Eu falo isso aqui, irmão, coberto pelo Espírito Santo de Deus. Tem orações que estão retidas, que Deus não ouve, porque você trata mal tua mulher. Você trata ela com desonra, e aí você trava orações da parte de Deus. Você ora, por que não acontece? Por que minha vida não vai para frente? É porque você desonra o teu matrimônio. E a Bíblia fala que honrado entre todos seja o leito sem mácula. Então, está começando a estreitar, né? Pegou na relação, os irmãos já ficam meio tensos. Calma, irmão, calma. É por isso
que Deus está levantando pessoas para tratarem desse assunto. É por isso que Deus tem levantado profetas para dizer, olha, a gente precisa restabelecer a honra. Por quê? Porque se tiver honra no casamento, o marido vai tratar a esposa diferente, com a dignidade que ela merece. E toda mulher que é tratada com dignidade, toda mulher que é tratada com honra, ela sempre vai devolver em honra. Deixa eu explicar uma coisa para você. Deus deu para a mulher a terra fértil, mas Deus deu a semente para o homem. Todo homem tem semente, toda mulher tem uma terra fértil. Só que o homem precisa entender, meu irmão, que qualquer semente que cair nessa terra vai prosperar. Então, se você semeia desonra, você vai colher desonra, parceirão. Qualquer semente que você semear vai prosperar, porque o útero é fértil. Então, o útero fértil, ele dá qualquer semente. O problema é que tipo de semente você semeia lá. Irmão, se você acordar de manhã e tratar a tua mulher com honra, ô minha rainha, ô minha esposa amada, e você vai só semeando, você é uma mulher linda, maravilhosa, digna de ser louvada, mulher virtuosa, você vale mais do que rubi e pérola, você é uma mina de ouro. Eu acordo de manhã e falo com meu filho, né? A gente acorda junto e meu filho já pega o embalo, pastor, é muito engraçado lá em casa, que eu começo falando para minha esposa assim, ô meu amor, você é linda, você é minha rainha, meu filho parece que meio enciumado, aí você é minha rainha, mamãe, você é meu amor, aí fica, minha esposinha, eu falo minha esposinha e ele, minha esposinha, porque ele está crescendo num lar onde tem um marido que honra a esposa, e eu quero que ele cresça assim, honrando a mãe. Eu quero que ele tenha o mesmo nível de honra que eu dou a ela, eu quero que ele tenha por ela também. E eu quero que quando Deus colocar na vida dele alguém que ele vá honrar como sua esposa, ele possa honrar do jeito que eu tenho honrado a minha mulher, ele possa ter paciência, possa ter alegria, possa ter paixão, possa olhar com admiração. Porque é isso que faz uma relação ser duradoura, irmão. Porque tem gente que pensa que casamento é um mar de rosas, e não é, irmão, para ninguém. Só que tem diferença. Eu tive vários problemas de conflitos na minha relação por conta de pensar de um jeito, ela de outro. E é assim mesmo. Porque só Deus faz uma relação para botar duas cabeças que pensam diametralmente opostas no mesmo lugar. Né? Para morar junto ainda, para dormir na mesma cama. Só Deus vai poder criar um negócio desse. Só que para poder isso dar certo, primeiro, eu tive que tratá-la com honra, valorizar a forma dela de pensar, honra é valorização, então valorizar a forma dela de pensar e de agir, e ao mesmo tempo eu tive que manter firme minha confissão de fé, porque tem horas na relação que a gente não gosta, mas sabe que ama. Entende a diferença? Vai ter dia que tu vai acordar com essa mulher e vai estar meio estranho, você não vai gostar muito do que vai ver, mas você sabe a confissão de fé. E a gente sabe que quando a gente faz uma confissão de fé, a gente vai até o fim. Isso é homem de honra. Agora, tem que ter uma honra da mulher para com o marido também. E a Bíblia fala que vós, mulheres, sejam em tudo sujeitas, submissas aos vossos maridos. Aí eu até botei uma frase no slide, que não é minha, é a frase do John Bevere. O John Bevere, ele fala isso. Ele fala na frase, ele diz assim, tem gente que pensa que essa ideia da mulher ser sujeita ao marido é uma ideia de homens machistas. Mas não, essa ideia é uma ideia de Deus. E o que é sujeição ali, submissão? Sujeição ali é o respeito devido à posição de honra que o homem tem na sua vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você talvez não vá aceitar isso. Ah lá, o marido é o chefe da casa. Não foram os homens machistas que criaram isto. Foi ideia de Deus. Aí você pode falar assim, mas isso aí é espiritualizar muita coisa. Não é não, irmão. Eu digo para vocês, muitas casas funcionam bem sem a figura masculina. Pode ver, tem um monte de famílias monoparentais. O que são as famílias monoparentais? Famílias feitas de só o homem, o pai, a figura do pai, ou só a figura da mulher. Tem um monte de família que só tem mãe.
Você conhece um monte aqui em Vila Aliança deve ter um montão de família aí que só tem a mãe, né? E funciona. A mulher leva o filho para a escola, a mulher trabalha, a mulher faz não sei o que, a mulher tal. Tem um monte de família que as mães eu vi no domingo aí, legal aí, daquele programa da televisão do SBT aí, uma vez. Eu estava vendo, estava almoçando na casa do meu sogro, ele estava assistindo, vendo aquele negócio daquele programa da Havan, como é que é o nome do programa? Esqueci o nome, o negócio lá, que eles têm que comprar. Ah, comprar é bom, levar é melhor, lembrei. Aí estava lá uma família, só a mãe, o homem foi embora de casa, as crianças, as meninas, só mulheres dentro de casa. Cresceram, se formaram, construíram casa, fizeram e aconteceram. Por quê? Porque mulher tem uma capacidade de prosperar qualquer semente. Mulher é boa para funcionar. Mulher funciona, gente. Só que o problema é que Deus não deu para a mulher o que deu para o homem. E o que é que Deus deu para o homem? Deus deu para o homem direção do funcionamento. A mulher funciona bem, mas é com o homem que está a direção, porque Deus deu semente, a semente é que determina a natureza do que vai nascer, por isso que Deus coloca no homem uma revelação. Deus tem uma revelação para minha esposa que está comigo. Se ela não aceitar essa revelação que está na minha vida, sobre a vida dela, ela nunca receberá a recompensa da posição que eu estou. Assim como se eu não trato ela com honra, minhas orações são retidas, assim também ela, se não me tratar com a honra devida, ela deixa de receber a recompensa que eu tenho para liberar sobre ela. Há algo espiritual nesse princípio no casamento que a gente precisa aprender a valorizar. Irmão, em nome de Jesus, eu não sei se o teu marido é crente, eu não sei se tua esposa é crente, eu não sei se você está me ouvindo aqui e de repente você está mentalizando isso, tentando processar isso na tua realidade de vida, mas em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus guiar o teu coração para você chegar em casa, para você chegar no teu casamento, na tua relação com o teu marido, com a tua mulher e praticar a honra devida nesta relação. Você vai ver, irmão, o que vai acontecer lá, porque quando você começar a honrar essa mulher, quando você começar a honrar esse homem, as coisas vão começar a mudar, porque há uma recompensa de Deus sobre o ambiente que tem honra. Então a tua relação com teu marido precisa ser uma relação de honra, e eu vi isso acontecer muitos anos na igreja, gente. Eu sou criado na igreja, tenho 34 anos de igreja, 34 anos na igreja, nasci na igreja. Eu vi um monte de mulheres desvalorizando seus maridos porque eles não eram crentes, nunca ganharam eles para Jesus, mas eu vi um monte de mulheres que, a despeito de estarem na igreja, terem compromisso na igreja, mas honravam os seus maridos, não deixava a roupa para passar depois, não deixava a roupa suja, cuidava, trabalhava, e os homens falavam, mas o que está acontecendo com essa mulher? Que essa mulher mudou, está diferente, ela está me honrando. Aí eles vinham para a igreja atraídos pela honra da mulher, porque toda vez que você honra, você atrai uma recompensa, e a recompensa pode ser a salvação da tua família, a recompensa pode ser a salvação do teu marido, da tua esposa. Em nome de Jesus, aprenda a criar ambientes de honra. Agora, na família, a honra também, ela tem que ser dada entre pais e filhos, e isso aqui, irmãos, é a coisa mais perigosa que existe, principalmente na sociedade de hoje. Principalmente na sociedade de hoje. Repara só, vou dizer uma coisa para vocês, que eu converso isso com a minha esposa, e às vezes ela não entende, mas mesmo assim eu falo. Porque às vezes tem coisa que a gente não entende na hora, né? Leva um tempo para processar. Talvez alguns não vão entender. Nossos avós, quantos filhos eles tinham? 7, 10, 12, 14. Aí, nossos avós. Meu avô teve 22 filhos, 23, por aí. Tio que eu nem conheci. Não, claro que não, né? Óbvio que não. Claro que não. 20 e poucos filhos. Nossos pais, quantos filhos tinham? 4, 3, 5. Meu pai teve 5. Outros aqui, de repente, tem 3, 4 irmãos. Mas, veja, de uma geração para outra, a gente reduziu mais que a metade da quantidade de filhos que uma família tem. É ou não é?
Por quê? Pergunta para um jovem hoje, quantos filhos você quer ter? Aí ele fala assim, quantos eu puder pagar, porque é muito gasto, né, pastor? De repente um tá bom. A gente quer ter um filho, porque sabe como que é? Tem que pagar a conta de não sei o que lá, não sei o que lá. Depois que eu tive filho, eu vi quanto que gasta. Gasta mesmo, irmão. Eu sei disso. Eu sei o quanto gasta. Você pode falar isso para os irmãos? Fala, olha só para você poder entender o nível que o povo está chegando. Ó. Tem um estudo que diz, né, que cada filho gerado na sua vida toda, até ele sair de casa, custará R$800 mil cada filho, ou seja, quase 1 milhão por filho. Quase 1 milhão. Ou seja, significa que você é rico, se você tem 2 filhos, você tem 2 milhões. 2 milhões de dívida. O senhor já tem 3 milhões já gasto, né? Então veja, nós estamos falando de quê? De honra. Mas veja por onde o caminho vai. Por que é que de uma geração para outra mudou tanto a ideia de filhos? Por quê? Porque em algum momento da história, os pais começaram a dizer para o filho, ter filho é só problema. Ter filho dá muito prejuízo. Queria ter viajado o mundo, mas não fui por causa do filho. Você cresceu ouvindo isso. Não, se eu não tivesse filho, eu teria saído para morar na Europa. Não, eu deixei... Meu pai já falou isso para a gente. E meu pai, de fato, eu lembro da época que ele namorou, que ele estava namorando com uma mulher que era da Espanha e que ela convidou ele para ir com ele para lá e ele não foi por causa da gente. Aí você cresce debaixo desse pensamento, pensando no quê? Ter filho é problema. Só que olha só, para pensar, isso é uma loucura que a gente comete. No meu entendimento, talvez alguém aqui discorde, aí eu dou a você o direito de discordar. Mas isso é uma loucura. Porque se você não tem problema com filhos, você vai ter problema para poder pagar a viagem que você quer fazer. Você vai ter problema para pagar o carro no ano que você quer sustentar. Você vai ter problema para pagar não sei o que lá que você está querendo fazer da sua vida. Então, o pensamento de que você tem que ter... Eu não sei se você pensa o contrário, tá, irmão? Mas eu respeito seu posicionamento. Eu só estou falando aqui como que eu penso, mas você não fique preocupado que você não está errado, nem eu estou certo. Eu só estou falando algo aqui que é para fazer você refletir sobre outro ponto de vista. O que eu estou dizendo é, o que aconteceu conosco foi que a gente deixou de envidar esforços, preocupação com o ser humano, para envidar esforço e preocupação com coisas. Aí você vai ver, ó, chega a me arrepio todo só de pensar nisso. Os índices de depressão, quanto que são? Fala de depressão com meu avô. Chega para minha avó e fala assim, vó, a senhora teve 20 e poucos filhos. Ô, vó, a senhora não ficou angustiada, ansiosa, depressiva? Não, não deu nem tempo. Deu tempo de pensar em ansiedade, irmão. Não tinha tempo, era filho gritando para cá, correndo para colar, cuidando dos filhos. Mas eles estavam ocupados com o quê, irmãos? Com gente. Com gente. Hoje a gente deixou de ter ocupação com gente para se ocupar com coisas. E hoje, irmão, eu não sei os números, tá? E aí, se vocês pesquisarem na internet aí e souber do número, vocês me falam. Mas, ó, o índice de pessoas que procuram psicólogo, psiquiatra, que estão se tratando, fazendo terapia, cresceu absurdamente na nossa geração, principalmente pós-pandemia. Por quê? Porque a gente está se ocupando com coisas. E aí, depois que a gente ficou tanto tempo dentro de casa, a gente percebeu que coisas não preenchem vazio de pessoas. E aí, quando a gente teve que ficar isolado do mundo, a gente viu que a casa era grande demais, a gente não precisava daquela casa toda, daquele eletrodoméstico todo, a gente tem micro-ondas, a gente tem forninho elétrico, a gente tem fogão, a gente tem tudo, 3, 4 coisas para ter a mesma função, só fazer um bolo. E a gente começou a perceber que a gente tinha coisa demais e pessoas de menos. Isso também é sintomático de uma doença, de uma geração que está desvalorizando
as relações pai e filho. Então, essa relação está sendo desvalorizada. Então, você pergunta para os nossos jovens hoje quantos filhos eles querem ter, ao invés de eles responderem todos, eles respondem 1, 2. Então, qual seria a resposta mais acertada de um crente que entende a fé? Quantos filhos você quer ter? Quero ter todos os filhos que Deus me der. Todos os filhos que Ele me der. Todos aqueles que Ele me proporcionar, eu vou receber de bom grado. Porque é para isso que Deus nos chamou, para frutificar. Agora, João, você está apoiando ter filhos de maneira impensada, sair por aí fazendo filho? Não, irmão. Porque eu tenho 1 a 3 anos. Amém, irmão? Eu tenho um filho há 3 anos. Não significa que eu estou 3 anos sem chegar na irmã. Só estou explicando para você o quê? Que você tem que ter consciência de uma relação de honra. Honra. Planejamento familiar. Isso aí. É válido. Eu entendo que sim. Mas eu entendo que essa fala, a única coisa que eu sou contrário é essa fala de dizer assim, não quero ter muito filho porque filho dá problema. Eu quero tirar isso da sua cabeça. Eu quero que você tire isso. Não estou dizendo que você tem que ter muito filho. Eu só quero que você tire da sua cabeça que filho é problema. Filho não é problema. Filho é herança. Herança do Senhor. Irmão, que coisa linda é ter o meu filho em casa. Onde? Isso aí, irmão, é verdade. Isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Quando eu tive meu filho, a minha esposa, tadinha, ela sempre foi muito preocupada com essas coisas. E a gente teve tudo. Teve coisa que até a gente nem usou, irmão. Tivemos que doar na caixa, na embalagem, porque nem usou. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, você está se preocupando demais. Deixa Deus guiar você pelo princípio da honra e você vai ver que as coisas vão ser abençoadas. Amém? Agora, olha a ordem de Deus para os filhos. E aqui eu falo para nós, todos nós. A ordem de Deus para os filhos. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Olha o que o texto vai dizer. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai. Agora, olha só, se é verdade que os primeiros 5 mandamentos que estão ali em Êxodo no capítulo 20 são voltados para Deus, ou seja, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E os 5 últimos são voltados para o ser humano, ou seja, ama o próximo como a ti mesmo. O que abre o caminho do ama o próximo como a ti mesmo é exatamente o mandamento da honra o teu pai e a tua mãe. Olha que interessante. Deus está deixando entre linhas para nós o seguinte, que se a sociedade honrar pai e mãe, os outros mandamentos não precisarão se aplicar mais. Qual é o mandamento que vem a seguir? Não matarás, vem depois de honra teu pai e tua mãe. Por que se você honra teu pai e tua mãe, você não é um assassino, gente? Quem honra pai e mãe não é homicida, gente. Quem honra pai e mãe, ele não é cobiçador, adúltero. Não adulterarás. O adúltero é quem já desonrou pai e mãe. Quebra princípios. E o princípio da desonra traz a desgraça. E por que tem gente que morre? Por que tem gente que adultera? Por que tem gente que cobiça? Por que tem gente que pratica o mal? Porque lá na raiz já vem de um ambiente de desonra dentro de casa. Então, se você não aprender a honrar pai e mãe, você vai começar a viver uma sucessão de prejuízos e de perdas. Honrar pai e mãe é importante. Por isso que se você está aqui e tem alguma coisa amargurada aí dentro de você com pai e mãe, resolva isso hoje. Não deixa para amanhã, resolve isso hoje. Não deixe que a desonra na relação pai e mãe afete a recompensa que Deus tem para trazer sobre nós. Agora, veja, o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os anos de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. E isso é tão importante que lá em Deuteronômio, isso é repetido para nós. Está lá em Deuteronômio no capítulo
Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Olha o que vai dizer lá no capítulo 5, é ampliada a recompensa. Parece que esse conceito aqui, no Êxodo capítulo 20, ele é ampliada a recompensa é ampliada em Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Olha o que vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias. Ou seja, isso aqui já estava lá em Êxodo, ok? Isso aqui estava em Êxodo. Agora, olha o que vai dizer aqui. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E para que te vá bem. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, se você honrar, eu gosto tanto desse negócio de honrar pai e mãe, que se você honrar, eu não só vou te dar uma vida longa, como eu vou fazer essa sua vida longa ser próspera. Se você quer prosperidade, aprenda a honrar pai e mãe. Se você quer ser próspero na vida, aprenda a honrar teu pai e a tua mãe. Você pode, de repente, ter passado a vida toda num ambiente de desonra. Você pode ter passado a vida toda num ambiente em que os filhos respondiam pai, gritavam com o pai, fazia, acontecia, desobedecia, eram pessoas desobedientes e rebeldes, mas você pode quebrar esse ciclo de desonra na tua vida e estabelecer a honra na relação com os teus pais e a bênção de Deus ser derramada sobre você. Então há uma honra quando a gente entrega aos nossos pais o respeito devido. Agora, tem uma coisa que eu preciso falar aqui, que é um conflito que muitas pessoas ficam, que é o conflito da honra e da obediência. Porque honrar nem sempre significa obedecer. E isso vai ficar mais claro para a gente nesse próximo nível de honra que a gente vai falar, que é a honra nas relações sociais. Por exemplo, a gente tem que honrar os nossos governantes, não tem que honrar? Por quê? Porque está escrito lá em Romanos, no capítulo 13, versículo 1, que toda autoridade foi constituída por Deus. Quando a gente honra uma autoridade, a gente automaticamente está honrando a quem? A Deus. Agora, e se a autoridade for injusta? E se as leis desse país for contrária à palavra de Deus? A gente continua honrando? Sim. Só que a gente não obedece. Porque eu disse que honra é valorização, que está afeto ao coração. Toda honra verdadeira começa no coração. Então eu vou sempre continuar valorizando a minha autoridade. Só que se a autoridade for contrária à palavra de Deus, por exemplo, chegou o credor no portão e chamou o Joaquim, teu pai. Ô Joaquim, aí o teu pai chega para você e fala para você assim, vai lá e fala para ele que eu não estou em casa. Aí você entra em conflito. E agora? Se eu for lá e falar para ele que o papai não está em casa, eu estou obedecendo o papai e desobedecendo a Deus, que diz que quem mente é filho do diabo. Então o que a gente faz nessa situação? É aqui que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a diferença entre honrar e obedecer. A gente honra quando a gente faz o quê? Quando a gente valoriza, respeita. Então, eu honro meu pai. Por exemplo, meu pai, e eu falo isso porque já é abertamente, ele já se posiciona contrário a isso, ele é filho de pastor, meu avô era pastor, meu pai nunca foi pastor, mas meu pai cresceu na igreja, debaixo de um regime xiita do evangelho, né? Era o xiita do evangelho, né? Era um negócio assim de... Meu avô era muito ferrenho, e aí meu pai cresceu meio revoltado com igreja, com pastor, por causa da influência do meu avô. Ele não teve uma influência de um pai, ele teve uma influência de um pastor que exigia que ele fosse uma coisa que ele não conseguia ser quando era adolescente e jovem. Aí meu pai cresceu, então por conta disso ele cresceu sendo contrário, muito contrário à igreja. Apesar dele ir, ele é muito contrário a alguns pontos da igreja. Por exemplo, ele é muito contrário a dízimo. Meu pai abertamente prega contra o dízimo. Também nunca saiu de onde mora, nunca conseguiu construir um patrimônio, nunca conseguiu comprar nada. A vida dele sempre foi amarrada, apesar de ser um excelente comerciante. Tudo que ele pegava para vender, vendia, mas o dinheiro não sobrava. Por quê? Porque meu pai cresceu falando que dízimo era algo errado. E me ensinou, e ensinou meus irmãos assim. A frase que eu ouvia do meu pai era, e eu me lembro isso, ele falava para mim assim, pastor é tudo ladrão, e hoje o filho dele é pastor.
entende? Hoje o filho dele é pastor. Aí ele fala assim, não, porque pastor é tudo ladrão, tudo safado, quer dinheiro dos irmãos, fica roubando dos fiéis. Meu pai falava isso, por isso que eu não dou dízimo, por isso que eu não dou oferta. Eles enchem o bolso deles e o nosso fica vazio, não sei o que lá. E ele falava esse monte de coisa no meu ouvido, então eu cresci ouvindo meu pai falando isso. Pensa na luta que foi para mim ter que me libertar das frases do meu pai, do conceito que ele transmitiu para mim a respeito disso. Foi uma batalha espiritual, foi um exorcismo a cada dia, foi uma libertação a cada dia. Irmão, estou falando isso diante de Deus, eu falo isso com muito temor, porque você ser liberto de demônio é botar a mão na cabeça, sai em nome de Jesus e o demônio vai embora. Agora, ser liberto de uma tradição que você herda de seus pais, é complicado. Não sai em nome de Jesus, sai com conhecimento, com revelação, com, sabe, tratando. Então, eu sei o quanto foi difícil, e eu sei o quanto é difícil para meus irmãos poderem receber todo esse ensinamento de maneira tranquila. Por quê? Porque vem a lume essas coisas, vem no pensamento deles essas coisas. Então, talvez você esteja aqui e também esteja vivendo isso. E o meu pai, ele passou isso para a gente. Agora, veja, tudo que meu pai diz é não dá. Aí a Bíblia diz, dá. Entre obedecer o meu pai e obedecer a palavra, eu preciso obedecer a palavra. Mas agora, todas as vezes que eu vou falar com meu pai, eu falo com honra. Todas as vezes que eu vou conversar com ele, eu converso com honra. Não trato meu pai como meu coleguinha, porque meu pai não é meu coleguinha, meu pai é a autoridade de Deus sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo meu pai sendo do jeito que ele é, e pode ser que o teu pai seja um bêbado, cachaceiro, viciado, mas se você honrar ele, escute o que eu estou dizendo, que isso aqui que você precisa entender, a posição que ele está, libera uma recompensa sobre a nossa vida. A posição que o meu pai está, quando eu o honro, pode ser que ele não tenha conhecimento disso, mas quando eu estou honrando ele, eu estou prolongando os meus anos de vida e eu estou também atraindo prosperidade para a minha vida. Por isso que Deus tem me abençoado, porque quanto mais eu honro meus pais, mais a bênção de Deus é derramada sobre a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você estabelecer esse ambiente de honra dentro da tua casa, você vai ser abençoado. Há uma bênção de Deus quando a gente honra. E isso também é para nossas autoridades. Irmão, o que eu vejo de gente que desonra os seus líderes políticos, falando mal, sem nenhum temor no coração, eu não estou falando que a gente não possa criticar governos. O que eu estou falando é a desonra que há no coração quando se fala. O ódio que, sabe, que sai, que escorre pelas suas bocas quando vocês falam dos governantes, quando vocês falam de autoridades, e quando você trata assim o outro semelhante, você está criando um ambiente de desonra para a sua própria ruína. Então eu vim te alertar, para quê? Para que você possa estabelecer o reino de Deus na tua relação. Então quando você aprender que você tem que honrar, e honrar não significa obedecer, porque pode acontecer de uma autoridade dessa dizer para a gente alguma coisa que a gente não vai fazer, como por exemplo casamento de uniões homoafetivas que eles querem estabelecer para que as igrejas tenham que ser obrigadas a ter que estabelecer isso em seus cultos. Quando isso fere a palavra de Deus, se feriu a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus, honra a autoridade, mas eu não vou cumprir, porque isso fere a palavra do Senhor. O que Deus quer que nós como igreja façamos é, orem pelos vossos governantes, abençoem eles, honrem eles, porque quando vocês honram eles, vocês atraem o favor. Irmão, em nome de Jesus, olha, o John Bevere conta isso no livro dele, bispo. O John Bevere diz isso, ele diz assim que lá na Câmara dos Vereadores lá da cidade dele, muitas pessoas iam lá nos deputados, nos vereadores, para poder pedir. Aí ele falou que ele tirou um dia junto com uma equipe dele e foi lá e falou, a gente veio aqui para poder saber o que vocês querem para a gente orar. A gente não veio pedir, a gente veio orar, abençoar vocês, agradecer. Rapaz, tinha vereador, tinha
tinha deputado que começava a chorar e falava: rapaz, só vim aqui para pedir a gente, mas vocês vieram para abençoar. O que Deus está querendo estabelecer na nossa nação é um ambiente de honra, e a gente precisa aprender a honrar as nossas autoridades também. Isso é importante. Então, honrar pai e mãe, honrar as nossas autoridades, fazer com que essas coisas sejam, essas relações sejam estabelecidas em honra, vai atrair a recompensa de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vai ter a segunda etapa já, calma. A gente só vai parar para o break. Eu quero só falar para vocês 3 motivos por que a gente deve honrar as autoridades, mesmo elas sendo injustas. 3 motivos. Primeiro motivo, porque todas as vezes que a gente honra uma autoridade, mesmo elas sendo injustas, nós submetemos essas autoridades à mão de Deus, colocamos elas na mão de Deus. Ou seja, eles podem perseguir a gente, podem falar coisas da gente, podem querer ver a destruição da igreja, mas quando a gente respeita, quando a gente honra, não significa obediência, não significa que a gente vai obedecer coisas contrárias à palavra, mas a gente diz: olha, a gente respeita você como autoridade, mas a palavra ainda é essa, a verdade ainda é essa. Quando a gente respeita, a gente coloca eles na mão de Deus, então Deus se encarrega de cuidar. Segunda coisa, quando a gente respeita autoridades que são injustas, está aí na sua apostila, há uma bênção da posição de autoridade. Toda posição de autoridade traz uma bênção consigo. Então, quando você honra essa posição, você atrai uma bênção para a tua vida. Mesmo que essa autoridade não te abençoe, Deus, Ele vai te abençoar, porque toda honra traz a sua recompensa. E terceiro motivo é porque quando você honra uma autoridade, mesmo ela sendo injusta, você está participando, você está recebendo comunicação do caráter de Deus dentro de você, porque Jesus, ele veio e submeteu uma autoridade completamente injusta, que o julgamento dele foi completamente injusto, mas ele teve paciência, suportou a cruz e no final ele venceu para a glória de Deus. Então, há uma comunicação desse caráter, então isso significa que a gente pode atrair recompensas da parte de Deus quando honramos a autoridade, mesmo elas sendo injustas. Então vamos honrar, porque é a honra que atrai o favor de Deus para a nossa vida. Deus abençoe. Esse final você falou agora na página 9. Página 9, viu, irmãos? Ele está indo na apostila.